Hoje, assim, tem muito na internet esses programas de emagrecimento para o cara perder em 30 dias aí 10, 15 quilos. A maioria desses programas são programas que o cara não vai estar emagrecendo, porque ele vai estar perdendo massa magra. Eu conheço profissionais que ele vai lá, orienta os pacientes, tá, os alunos lá dele, e aí a primeira coisa, não pode fazer musculação. Tira a musculação. Não, e isso aí é uma coisa que assim, eu brigo tanto com isso que eu acho que não tá nem chegando no meu ouvido, mas há 15 anos atrás, quando eu comecei, era muito isso. Eu falava pro cara que ele tinha que fazer musculação, ele chegava no personal da academia, esse cara não sabe nada, para emagrecer, você tem que fazer aeróbico. Então você que tá ouvindo a gente... Tá ouvindo, né? Se o seu profissional, seja personal, professor de academia, médico, seja qualquer profissional da área de saúde, falar pra você que você tem que fazer esteira em vez de fazer musculação pra emagrecer, esteira é importante, aeróbico é importante, sim, mas se ele cortar a musculação, você pode ter certeza que ele tá passando a mão no seu bolso, viu? Porque a musculação faz exatamente isso, né? Acelera o metabolismo. Isso aí é interessante falar também. Isso não é opinião minha. Isso aí é trabalho científico. Tem trabalho lá comparando. Dieta restritiva e aeróbico. Dieta restritiva e musculação. Foi comprovado que dieta restritiva e musculação é o jeito melhor e mais fácil de emagrecer. Aí entrando um pouco nessa área de músculo, musculação é para ganho de massa muscular. Ela vai te dar a fibra muscular do tipo 2, que é uma fibra muscular que cresce muito rapidamente e que tem volume. Então é ela que muda a tua porcentagem de massa muscular. O exercício aeróbico, ele te dá músculo também, só que o músculo que ele dá é a fibra do tipo 1. A fibra do tipo 1, ela tem volume insignificante. Ela tem várias outras qualidades que a fibra do tipo 2 não tem. Uma delas é que ela tem mais mitocôndrias, então ela utiliza mais gordura como fonte de energia. Só que para você ter um volume significativo de fibra do tipo 1, você vai demorar 2 a 3 meses para conseguir isso aí, que é o ganho de preparo físico. Uma pessoa que já tem um bom preparo físico, a atividade aeróbica pode ajudar bastante ele a emagrecer. Agora, uma pessoa que não tem um bom preparo físico, não adianta você colocar ele para fazer atividade aeróbica, que aquela atividade aeróbica só vai começar a ajudar ele a emagrecer depois de pelo menos 1 a 2 meses. Então, a pessoa sedentária, obesa, que é a maioria que chega lá no consultório, a primeira coisa que tem que fazer é dieta e musculação. Aí depois a gente vai introduzindo o aeróbico junto, que aí é para coisa diferente. A atividade aeróbica vai ser a que mais vai baixar teu colesterol. A atividade aeróbica é o que mais diminui a inflamação. Só que a atividade aeróbica ela tem que ser por período prolongado. A musculação ela já começa a aumentar teu metabolismo basal já nos primeiros treinos. A atividade aeróbica, porque ela nessa de reconstituir a massa muscular de um volume muito grande, que é a fibra do tipo 2, teu metabolismo basal aumenta por um tempo prolongado. A atividade aeróbica ela vai aumentar teu metabolismo basal, não, ela vai aumentar o teu gasto energético durante a atividade física ali. E durante a atividade física ali, para uma pessoa que ainda não tem um bom preparo físico, você não vai conseguir utilizar a gordura como fonte de energia. Então você vai tender a queimar mais músculo. Então, dieta muito restritiva com atividade aeróbica é uma coisa que não combina muito bem. Você tem que ter um mínimo ali de caloria para você conseguir fazer uma atividade aeróbica e ter preservação de massa muscular. Caraca, pegou, né, galera?
Doutor, e assim, igual a gente estava falando, por mais que cresceu o número de praticantes de atividade física, e quando você acha que o pessoal, emocionalmente falando, você acha que o pessoal está precisando mais de uma ajuda para mudar esse hábito? Psicólogo, terapeuta, psicanalista, toda essa galera que mexe com o comportamento humano. Porque o que a gente vê, né, no dia a dia, né, nas empresas que eu tenho para emagrecimento e tal, é que é fator primordial para mudança. As pessoas, elas não estão sabendo de fato nem quem são elas, né, o porquê delas, meio que tá perdido aqui no mundo. Não, sim, e o papel do psicoterapeuta é essencial. Eu tenho alguns parceiros lá que trabalham comigo que sempre que eu vejo assim que é fundamental, às vezes o principal problema do cara para emagrecer é o lado emocional dele. E isso aí não sou eu que vou cuidar ali com meditação, com orientação, durante a consulta. Isso aí precisa de um psicoterapeuta para fazer o devido acompanhamento. Uma coisa que eu falo sempre em consulta é o seguinte: não é o meio não justifica a tua reação depressiva ao meio. Por exemplo, muita gente fala, mas não tem jeito, eu tenho muito trabalho, eu tenho meu filho que é problemático, eu tenho isso, tenho aquilo, e então eu não tenho jeito, meu karma é ser depressivo. Isso não é verdade. Ele abraça isso. Isso não é verdade, você tem que aprender a lidar com o meio. E é isso que vai fazer com que você não tenha problema. Eu sempre cito, eu sou cristão, eu sempre cito o exemplo de Jesus. Você pegar a vida de Jesus e for estudar ela, é uma das pessoas que teve uma vida mais problemática aqui. Você não tem relato de Jesus na Bíblia tendo distúrbios psiquiátricos. Então não é o meio que faz a pessoa ter distúrbio psiquiátrico, é a forma com que a pessoa lida com o meio. E isso aí só a psicoterapia que vai conseguir mudar a cabeça dele em relação a isso. A interpretação que ele tem do meio que ele vive. Por isso que muitas pessoas às vezes começam a emagrecer, não sei se já aconteceu, com certeza aconteceu. Então ela tá no ambiente, então aquele ambiente ali, vamos colocar familiar, tá no ambiente familiar, todo mundo ali tá comendo, aí tem aquela coisa toda ali, os pai, mãe e tal, aí final de semana tem uns parentes, daí ela começa a emagrecer. E aí começa a ser criticada, porque ela saiu do meio, né? Ela saiu daqueles hábitos, daquele comportamento que ela estava para aquele pessoal ali, né? E aí o que eu já percebi também, que as pessoas, elas começam a emagrecer, dá um primeiro passo, segundo, começa a emagrecer. Só que o ambiente começa a puxar elas pra trás. Por quê? Porque a galera não entende. A galera não entende e começa, agora você só pensa em academia, agora você só pensa em alimentação saudável, agora você tá ficando chata. Automaticamente, pra ela se sentir pertencente àquele grupo que ela fazia parte, e aí automaticamente ela começa a sair um pouco disso, né? Porque ela tá procurando saúde, então o grupo puxa. Olha, você vê que loucura. Como é que é a mente humana? Ela começa a achar que ela tá ficando sozinha e aí ela se deixa levar pelo ambiente, né? Que é um processo que a gente fala, o bariátrico, acontece muito isso com ele. Ele faz a bariátrica e aí a maioria deles começa a voltar a engordar de novo, justamente por causa do comportamento que você bate sempre na tecla, né? Começa... E isso aí é uma coisa muito importante que eu bato às vezes muito na tecla dos pacientes, é o seguinte: nós achamos que nós temos o controle das nossas vidas, mas a maior parte do tempo nós estamos repetindo de forma automática aquilo que nós fizemos a maior parte do tempo. Então, por exemplo, existe os gatilhos, isso aí você vai saber melhor que eu, mas existe os gatilhos mentais que levam nós a termos as mesmas atitudes. Esses gatilhos mentais foram formados lá atrás, pelo exemplo do pai, da mãe, do professor, do pastor da igreja. Aí
criou esses gatilhos mentais, e esses gatilhos é muito mais pelo exemplo do que pela fala. Então não adianta o pai falar, ó, você tem que comer direito e aí ir lá comer toda hora errado, que o filho vai entender que o normal é aquilo ali. E aí já fica automático ele sair da dieta e fazer tudo errado. Nossa. Qual que é o lado bom disso aí? O lado bom disso aí é que uma rotina saudável pode te levar a um hábito saudável. Então, se você começar a repetir de forma forçada, por ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, um hábito forçado a partir de uma rotina saudável, aquilo ali vai vir, eu falei errado, mas você manter uma rotina saudável, aquilo ali vai virar hábito, e o hábito é aquilo que você faz de forma automática. Aí você começa a fazer tudo certo na tua vida, sem o desgaste de estar se forçando a fazer. Porque o início é sempre... Galera, igual o doutor tá falando, o início é sempre mais difícil. Ah, mas dói. Vai doer mesmo. Ah, mas eu não sei. Vai ter que se fuder no início, porque dói, é difícil. Você tá com um hábito enraizado aí 10, 15, 20 anos. Tem um estudo, você falando aí, olha que interessante. Você falando aí a pessoa muda, o exemplo e tal. Tem um estudo do cara chamado Bruce Lipton, é um estudo de epigenética. E aí, o que ele descobriu? Que tem as membranas e tem tipo anteninhas que são proteínas. Aí na hora que você falou proteína lá atrás, né? Eu até lembrei. Essas proteínas são tipo anteninhas. Essas proteínas são anteninhas receptoras, elas ficam recebendo informações do ambiente. Então, como a nossa mente, então existe uma consciência, é o que a gente está fazendo aqui de forma consciente, trocando ideia e tal. Existe uma mentalidade. Essa mentalidade é o padrão humano. Né? Então, quando a pessoa, o ambiente dela tá jogando estímulo nesse comportamento dela. E aí você falou, ó, a pessoa ela começa a mudar, recebe informação nova. Ela, viu na televisão, nossa, eu vou começar a emagrecer. Na televisão dificilmente vai passar isso. Tá lá no seu Instagram, você falou alguma coisa bacana. Ela falou assim, nossa, o doutor Pedro aqui falou umas coisas bacanas. Ela começa a receber informação. A hora que ela recebe informação, e aí ela sabe, pegou a informação, caraca, nossa, então quer dizer, o sono influencia no emagrecimento. O doutor falou que isso também. A água influencia no emagrecimento. Então o que tá acontecendo? Ela tá tendo um conhecimento. Olha que interessante. Então recebeu a informação do doutor, ela teve um conhecimento, aí ela vai falar assim, começa a fazer. Então vou começar a tomar 3 litros de água por dia. Aí ela começa a ir pro processo de aprendizado. Aí o aprendizado, ela começa a repetir a água. Tomei, tô me sentindo bem. Até minha pele melhorou. Caramba. Então ela começa a repetir. Aí vem a parte do hábito. E aí tem um estudo agora, essa é boa. O cara chama James Clear. O James Clear, esse filho da puta, ele descobriu um negócio que não termina no hábito a mudança da pessoa. Para ela mudar a identidade dela, tem que chegar no platô de potencial latente. O que é isso? É a verbalização da pessoa. Aí tem um exemplo lá, que ele fala assim, ó, chegou o João e a Maria, eu tô falando do meu jeito, foda-se. Chegou o João e a Maria no restaurante. O João e a Maria pararam de fumar tem 2 anos. Então o João chegou, o garçom foi lá, e aí, seu João, tá, beleza, João. Maria, seu João, o senhor quer um lugar pra fumante ou não fumante? Aí o seu João fala assim, não fumante, porque eu parei de fumar tem 2 anos. Aí ele pergunta pra Maria, Maria, senhora, não, não fumante, eu não fumo. Aí vem a pergunta, qual que está no hábito e qual que está no platô de potencial latente? O João tá no hábito, porque ele lembra, o pensamento vai lá na programação dele, ele lembra que ele já fumou e ele fala, né? Não, eu parei de fumar tem 2 anos. A Maria, ela já tá na identidade dela. Então, automaticamente, ela já fala que não fuma. Olha que doido, ao nível que esses caras tá chegando de estudo. E bate, galera, justamente o que o doutor tá falando. Não adianta você querer mudar, se não mudar o hábito e ficar ali batendo até virar uma coisa automática.